O Entre Elas tem a honra de receber aqui hoje o prefeito Vitor Coelho, o prefeito de Cachoeiro. Ele vai responder as nossas perguntas. E serão muitas. Né, Marilene? Nós temos muita curiosidade e a população que está assistindo também, né? Uma entrevista tranquila, o prefeito vai poder falar tudo que ele tem vontade de falar, porque é um programa que é um programa democrático, né, Sim, Regina? claro, acima de tudo. Acima de tudo. E a gente tem uma admiração muito grande pelo prefeito, né, Regina? Vamos falar a verdade. Nosso queridinho, mas a gente vai deixá-lo na saia justa. Para isso existe o Entre Elas. Bem-vindo, prefeito. Obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado, Marilene. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu também sou fã de vocês, né? Obrigado pelo carinho que vocês têm por mim. E estou aqui para responder todas as perguntas. Pode perguntar o que quiser, que com a gente não tem escondimento da verdade, não. A gente está aqui para falar tudo que precisar. Que bom. Prefeito, nós tivemos um ano de 2020, um ano muito complicado, um ano de pandemia. Aliás, você só enfrentou pedreira até agora, né? Vamos falar a verdade, né? Não é? Foi. Marilene, greve da PM, enchente de Cachoeiro. Greve de caminhoneiro. Greve de caminhoneiro, pandemia, meu Deus, foram muitas... A enchente, para mim, foi uma catástrofe. Foi. Uma catástrofe. Mas foi. O prefeito ficou junto o tempo, foi impressionante, tá? O prefeito estava junto com a população o tempo todo. Sim. E eu achei assim, a participação dele, não sei se você observou também. E aí também eu faço um adentro. Os servidores da prefeitura foram, assim, maravilhosos, né? Extremamente competentes. Bem, enfim, o prefeito passou por vários entraves, né? Durante a sua administração até agora. E a gente quer saber qual a avaliação que ele faz de 2020 e 2021, que está chegando ao final. E a gente gostaria de fazer um balanço desses 2 últimos anos. Realmente, assim, foram 2 anos, né? Estão sendo 2 anos, né? Finalizando agora 2021, 2 anos realmente diferentes de tudo que a gente enfrentou, porque desafios administrativos você se prepara já para enfrentá-los. E quando você vem com algo que a gente nunca imaginou enfrentar, que é uma pandemia mundial, né, que a gente não sabe nem como agir direito, né, é uma experiência totalmente nova que os gestores estão enfrentando, e aí a gente, né, com esse desafio, a gente acredita na ciência, naquilo que ela pode nos oferecer, né? Então, nossa principal preocupação nessa pandemia foi cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, para manter as pessoas sendo bem cuidadas, atender o máximo possível, e depois a gente se preocupar com o lado econômico. Então, a gente passou momentos realmente de enfrentamento dessas dificuldades, mas eu digo que Deus dá o peso para quem consegue suportar. Então, nós temos hoje uma prefeitura organizada, com servidores muito competentes para fazer aquilo que eles são determinados, e eu digo que o mais importante é que a população também ajuda, né, a gente a construir a cidade que a gente quer. Então, todos os desafios que a gente enfrentou, seja de natureza administrativa ou seja de natureza natural, se a população não encampar junto, a gente não consegue vencer esses desafios, né? Você citou a nossa liderança à frente de uma enchente, os servidores que trabalharam, mas a comunidade, né, a gente teve a ajuda de muitas pessoas, o setor produtivo nos ajudou muito enviando maquinários, então é essa união que faz a gente vencer os desafios e a gente construir a cidade que a gente quer, né? Não adianta a gente ficar esperando só do poder público, a gente tem que participar mais como cidadão da vida atuante da cidade, daquilo que a gente quer para a cidade, e a gente tem a responsabilidade de executar aquilo que as pessoas querem, desejam, né, que vê acontecendo na nossa cidade. Então, assim, fico muito feliz de estar à frente, né, da gestão da nossa cidade, com o compromisso de levar cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, e está participando cada vez mais da vida das pessoas. Então, assim, foram 2 anos muito difíceis, de ações difíceis, porque você paralisa muitas coisas. Imagina você ter que se adaptar a aulas online, né? Você fechar as escolas, como é que as crianças, né, o psicológico dela, poxa, hoje eu não vou na aula, eu tenho que ficar em casa, e aí eu tenho que acessar uma internet, e aí as estruturas não estão preparadas, você tem que antecipar 5 anos de tecnologia para que as cidades sejam preparadas para você ter uma aula online, para você também
dar uma assistência social às famílias que não têm condição de se alimentar, que vão para a escola. Tem criança que vai para a escola só por conta da alimentação. Uhum. Então, como é que a criança fica sem ir para a escola e não ter esse alimento? Então, você tem que dar assistência de ir na casa dessa criança, levar o alimento da merenda escolar. Isso então, foi feito? Foi feito, claro. Então, assim, Mas se adaptar... tem conhecimento? A gente transmite isso, a gente faz né? isso, lógico. Né? Então, assim, foram anos difíceis, mas que a gente está conseguindo vencer. E agora, com a avançada vacinação também, a gente tem... Pois é, sobre a vacinação. Os postos de saúde da cidade funcionaram muito bem. Sim. Estão funcionando muito bem. Né? As UBS de Cachoeira, nota 10, tá? Não, funciona a questão da vacina, onde você vai ter vacina. E onde tem idoso, eles levam a vacina nas casas dos idosos. Eu entrei no supermercado semana passada, um supermercado grande da cidade, e tinha um posto de vacinação na porta do supermercado. E isso é muito legal, prefeito. Você consegue dimensionar quando deixaremos de usar máscara na rua? Assim, Regina, isso é uma questão muito complicada de se dizer, porque, por exemplo, já temos uma nova variante circulando mundialmente. Então, não sei quantas outras variantes podem surgir e essa está sendo muito mais contagiosa. Não tão letal, mas mais contagiosa. O Ômicron. O Ômicron. Né? Então, é muito difícil você afirmar quando é que a gente vai deixar de usar máscara, porque a máscara é uma proteção tanto para você quanto a pessoa que está próxima de você. O importante é a gente conscientizar as pessoas, por mais que tenham resistência, por mais que tenham ideologia, da vacinação. Então, assim, os indicadores mostram que quanto mais as pessoas estão vacinadas, menos pessoas estão morrendo e menos pessoas estão indo para os hospitais. Isso é científico, é técnico, é estatístico. Ah, não acredito na vacina, ela ainda não está preparada, eu não sei o que pode dar de reação no futuro. Então, assim, as pessoas ainda não acreditam que a vacina está sendo eficaz. Está sendo eficaz. Sim, muito. Se vai dar alguma, tá vendo o resultado, se vai dar alguma questão contrária lá na frente, a gente tem que acreditar na ciência, né? Porque assim, eles fazem os testes, foi feito muito rápido, né? Em menos de 2 anos se descobriu uma vacina. Achava-se que a vacina seria em 2 doses, já está vendo que está sendo necessária a 3ª dose de reforço. Então, assim, tudo é uma evolução, acompanhando o dia a dia e acreditar que é possível a gente voltar a um certo normal, acreditando na ciência, que a gente vai, se Deus quiser, talvez 2022 a gente tenha uma perspectiva boa, da população, mais de 85% sendo vacinado, a gente já... Cachoeira, população, quanto por cento já está vacinado? Da primeira dose, nós já temos, em adultos, 91% já vacinados, com segunda dose acima de 80%. A gente precisa reforçar a vacinação de adolescentes, que ainda estão um pouco abaixo da meta, que é de 90%, mas está em 85%, se eu não me engano, e a dose de reforço de idosos também, que a gente tem a meta de 90%, mas está em torno de 75%, 76%. Então a gente precisa incentivar isso daí. Prefeito, ao longo desse ano e ao longo do ano passado também, você com certeza fez alguns planejamentos para a cidade que não puderam se concretizar. Eu imagino, né? Em contrapartida, a gente tem que reconhecer, né, Marilene? Salário do servidor não atrasou, os postos de saúde funcionaram bem, a distribuição de remédio funcionou bem, a assistência social dentro do panorama pandemia funcionou bem. O que não funcionou, na sua opinião? O que não está funcionando? O que você planejou e não concretizou? Eu digo que, assim, várias áreas que necessitam um pouco mais de interação das pessoas paralisaram praticamente tudo, né? A área de esporte, que a gente estava, entre aspas, assim, bombando, né? A gente saiu de cerca de 200, 300 pessoas para quase 5.000 pessoas praticando esportes nos nossos núcleos. Paralisou tudo de uma hora para outra. Então, assim, a gente teve que demitir os professores, né, porque diminuir a quantidade de professores que passaram a dar aulas online, e aí a gente não sabe quantas das pessoas que praticavam, né, presencial aderiram a esse modelo novo de aulas online. A parte da cultura, nós não tivemos praticamente eventos nenhum na área cultural, própria Bienal, né, Festa de Cachoeiro, enfim, vários eventos, né, o Festival de Teatro. Então, assim, áreas que têm mais interação de pessoas foram realmente muito prejudicadas. E aos poucos a gente vai tentando, né, reativar esse nosso planejamento, que a pandemia deu uma congelada,
né, mas sem perder o foco nas áreas mais importantes, que é a área da saúde, né, não cuidar só da área de pandemia, mas cuidar das outras áreas necessárias, né? Muitas cirurgias eletivas foram paralisadas por conta que os hospitais estavam muito lotados por conta de pandemia, então a gente tem que retomar todas essas atividades na área da saúde, na área da educação, a retomada das aulas presenciais também, com todos os cuidados necessários, né? Porque a gente precisa, né, da interação das crianças muito dentro de casa, afeta até o psicológico delas, a gente colocou psicólogos à disposição da nossa Secretaria de Educação. Então, assim, o planejamento muda por conta de uma situação que coloca a gente em outra direção, né? A pandemia veio mudar todos os nossos planejamentos. Tudo inesperado. E a gente, né, pede a compreensão da população, porque assim, a gente está aprendendo em meio a uma pandemia. Como é que você vai dar uma ação que vai dar resultado se você não sabe qual o resultado final dessa ação, né? Porque você não imaginava enfrentar uma pandemia, ninguém imaginava. Então, é tudo muito novo para a gente também. Então, assim, a população precisa compreender que as ações estão sendo feitas para o melhor. E, aos poucos, quando a gente voltar à nossa normalidade, a gente volta a ter aquilo que a gente sempre quis para a nossa cidade. Diante de tantas dificuldades, o prefeito conseguiu fatos inéditos aqui, enquanto prefeito de Cachoeiro, que foi ocupar alguns espaços públicos e políticos em associações bastante representativas. Fala sobre isso pra gente, prefeito. Hoje você é o presidente da Amunis, não é isso? Sim. Hoje antes no bate-papo aqui, a gente estava conversando em office, eu esperava tudo isso na minha carreira política. Eu confessei aqui para elas que eu não esperava, né? Quem conhece a minha vida, a minha trajetória como pessoa, sabe que, né, eu sou um empresário do setor de rochas ornamentais, né? Minha família, meu pai tem uma empresa de moagem ali em Soturno, e sempre trabalhei nas empresas da família, mas sempre atuando ativamente como cidadão na cidade, né? Dando as minhas opiniões, participando de conselhos municipais. E quem era a figura, né, política na nossa família era o meu irmão Glauber, né? O saudoso irmão Glauber Coelho, que quando faleceu criou esse espaço dentro do nosso grupo político e fui incentivado a vir, né, candidato a prefeito da nossa cidade, coloquei meu nome, coloquei as propostas, e as pessoas confiaram, né, na nossa proposta, e hoje eu estou prefeito, e essa construção veio se dando através do diálogo, muita conversa com as pessoas, com a população, tanto que elas confiaram novamente o voto para a gente continuar à frente da administração que estamos fazendo na cidade. A gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, seja em 4, seja em 8 anos, mas é deixar uma política pública bem robusta, bem construída junto com a sociedade para aquilo que a gente quer de futuro na nossa cidade. E as oportunidades foram surgindo, né? Cachoeira é a cidade referência aqui no sul do estado, né? Com todo o respeito que eu tenho às outras cidades satélites aqui, né? Mas Cachoeira é a maior cidade do sul do estado e influencia, né, na região sul como um todo. E aí a gente se colocou à disposição também para ocupar o espaço da Associação de Municípios, né, dar a nossa contribuição administrativa, ali, dar o suporte aos municípios também, fazer essa interlocução junto ao governo do estado, que a gente tem uma proximidade boa com o nosso governador Renato Casagrande, e os municípios confiaram, né, na minha pessoa para estar administrando a Amunis hoje. E aí surgiu uma outra oportunidade, né, uma coisa veio puxando a outra, né, surgiu uma oportunidade também de participar na Frente Nacional de Prefeitos na vice-presidência de governo digital. Eu tenho formação em ciência da computação, eu tenho uma pegada boa para, né, na cidade da gente colocar essa temática de cidade inteligente. Eu acho que os serviços, né, de tecnologia, né, que favoreçam ao cidadão, né, que melhorem a vida do cidadão através de tecnologia, eu acho que gera economia para o município e gera uma agilidade maior nos serviços públicos. Então, é uma temática que eu quero fazer muito em Cachoeiro, né? Investir cada vez mais em tecnologia eficiente para que os serviços funcionem de verdade. E aí fui convidado pela Frente Nacional de Prefeitos de estar como vice-presidente de governo digital. Então, as coisas foram surgindo de forma natural. É bom, prefeito, falar nisso. Primeiro, antes da gente entrar na pauta tecnologia, existe na cidade um boato que o prefeito não mora mais aqui, que o prefeito mora em Vitória. Hoje eu peguei um táxi e o motorista, eu perguntei para o motorista, o que você acha do prefeito?
Não sei muito, porque eu moro aqui há 2 anos e, além do mais, o prefeito não mora mais aqui na cidade. Eu soube que ele mudou com a família dele para Barcelona. Eu falei, como é que é? Sabe assim? O boato era Vitória, né? Agora, já foi para Barcelona? Agora já foi para Barcelona. Caramba. Então, é muito bom a gente falar nisso para você esclarecer esse tipo de coisa. Prefeito, você mora em Cachoeiro? Há 46 anos, há 46 anos. E assim, eu tenho muita admiração pelo prefeito em termos de dedicação ao serviço público, sabe, Marilene? O prefeito Vitor Coelho chega na prefeitura às 7 horas da manhã. E as pessoas dizem, então ele não mora mais aqui, ele já está morando em Vitória. Então eu acho que é por conta também de alguém ouvir falar das suas outras atividades frente a essas instituições de prefeitos e devem ter confundido tudo. Então, eu queria que você esclarecesse isso. Eu acho importante, Regina, assim, a justiça prega que você só pode condenar uma pessoa se você der direito de ouvi-la, né? Então, você pode acusar, mas tem que dar o direito da pessoa se defender. Acho que esse é o princípio da justiça. Sim. E quem acusa falsamente com essas notícias idiotas que eu moro em Vitória, que eu não moro em Cachoeiro, poxa, entra nas minhas redes sociais e me acompanha, pelo menos. Estou ali todos os dias, rodando a cidade, trabalhando aqui na cidade, né? Faço os vídeos pessoais com a minha família ali, em casa, com meus filhos, com a minha esposa. Então, assim, quer saber da verdade? Procura a fonte direto, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Mas as pessoas não fazem isso, preferem dar ouvidos às fake news, a fofoca, a burburinhos de grupos de WhatsApp, né? E infelizmente não vão direto na fonte para saber se é. Ou perguntar diretamente para mim, né? A gente estava comentando aqui que o prefeito é muito acessível. Gente, pergunta para mim direto. Tô perguntando, você mora em Cachoeiro, prefeito? Há 46 anos. Inclusive na mesma casa. Na mesma casa. Que coisa, que antes né? era Dr. Deolindo 65, mas agora com a mudança do CEP eu tô na 25 de março 299. Quiserem tomar um café lá comigo, fiquem à vontade. No mesmo lugar há 46 anos. Talvez seja, Regina e Marilene, assim, por conta desses compromissos, né, da Associação de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos, eu tenho ido toda semana a Vitória. Tenho feito agendas lá em Vitória, né, que o cargo de presidente da Munis leva a isso, da gente fazer essas articulações dos municípios, né? Então, trabalho por Cachoeiro como prefeito, mas voluntariamente também como presidente da Munis para fazer essa articulação regional, não só de sul do estado, mas de todo o estado do Espírito Santo. Então, assim, eu cumpro a agenda toda semana em Vitória, mas faço a agenda lá e volto. Quem dera se eu tivesse um helicóptero, né, para fazer essa viagem mais rápida. Mas, assim, estou indo muito a Brasília para trazer mais recursos para Cachoeiro, estou indo fazendo essas viagens. A última agora em Barcelona para ver. Fala dessa viagem em Barcelona. Foi muito legal. Assim, é uma experiência que a gente gosta de ver em outras cidades, aquilo que funciona bem em outras cidades, para a gente tentar adaptar na cidade de Cachoeiro e nas cidades que a gente convive aqui no sul do estado, né? Barcelona é uma cidade conhecida mundialmente como uma das cidades mais inteligentes, né, do mundo. E cedia esse evento de cidades inteligentes, é o maior evento da categoria de cidades inteligentes, e aí fui convidado pela Frente Nacional de Prefeitos para participar da comitiva. Foram 19 prefeitos que comporam essa comitiva, e lá a gente pôde trocar experiências com empresários espanhóis para verem os investimentos que podem ser feitos aqui na cidade também, abrir esse leque, esse portfólio de Cachoeiro. Tive a oportunidade de mostrar Cachoeiro para esses empresários, e também ver experiências do que está funcionando, né, em serviços públicos lá, que a gente pode tentar adaptar à nossa realidade. Por exemplo, eu conheci uma unidade de resíduos sólidos lá, né, e lá eles trabalham muito com a ciência ambiental, né, e a gente aqui não trabalha muito com essa questão de separação do lixo, né. O cidadão, além de pagar o próprio imposto, que né, todos nós pagamos, a gente precisa dar algo a mais para a nossa cidade. Custa a gente fazer a separação interna do lixo dentro da nossa casa, a gente não tem essa consciência. E os espanhóis lá em Barcelona têm muito isso. Então, assim, cerca de 40% das pessoas já fazem isso, né? Um exemplo que eu tive aqui em Indaiatuba, cidade paulista, 5% das pessoas, olha só como Barcelona está avançado, 40% da população lá faz a separação do lixo. Isso faz o quê? Economiza a taxa da limpeza urbana, porque você já faz essa separação. Então,
Então o lixo é recolhido, eles têm aquelas lixeiras subterrâneas que, em vez do lixo passar todos os dias, então vai armazenando ali no solo e o lixo passa, o caminhão de lixo passa 15 dias. Então assim, você economiza tempo, economiza recurso. Então é pensando nessas alternativas que possam melhorar os serviços para a cidade. E eu acho isso fantástico, uma experiência que vou guardar para o resto da minha vida e vou tentar aplicar aqui em Cachoeira, aquilo que a gente viu lá. Eu ia perguntar, o que você olhou que você falou assim, puxa, isso daí é perto lá em Cachoeira? Vou citar um exemplo que, assim, é uma tecnologia que a gente ainda está muito longe, talvez, de alcançar, mas é um momento que a gente está passando aqui. Por exemplo, né, um dos grandes problemas que a gente está vivendo é a questão de buraco nas nossas vias. Sim. A gente trabalha muito reativamente. Aconteceu um problema, vamos lá resolver. O tempo todo. Tem um incêndio, vão lá apagar o incêndio. Então assim, a gente não trabalha da forma preventiva. Eu vi um equipamento lá que mapeia todas as vias da cidade, você faz um registro e você também faz, né, a questão do tempo, em quanto tempo aquela via precisa ser dada manutenção. O asfalto já está em tempo de ter que ser feito o recapeamento. Então antes de surgir o buraco, esse software já mostra o tempo que precisa da manutenção, então a cidade vai lá, faz a manutenção antes de surgir o problema. Então a tecnologia beneficia nesse sentido, da gente trabalhar de forma cada vez mais preventiva nos problemas. E aí você economiza dinheiro, economiza tempo, economiza serviço. Então é muito bacana, um negócio lá muito interessante. Eu gosto dessa sua postura de prefeito moderno. Eu gosto. Eu gosto disso. Prefeito, falar em prefeito moderno, que eu te acho um prefeito moderno, tecnologia, que é uma das suas paixões. O que você fez em Cachoeiro em termos de modernidade e tecnologia? Regina, nós investimos desde a nossa entrada em 2017, se eu não me engano, cerca de 5 milhões de reais, que não é muita coisa, mas a gente tem que preparar, a gente fala, né, em termos tecnológicos, a gente tem que preparar as camadas, as superfícies, para igual uma casa, você constrói a base, constrói as estruturas para depois a gente ter aquela casa bem estruturada. Então assim, Cachoeiro carece de uma infraestrutura lógica para que esses serviços públicos possam ter essas condições. Então a gente tem que melhorar fibra ótica na cidade, fazer as conexões, né, os cabeamentos, né, toda essa parte tecnológica de infraestrutura, para lá na frente a gente chegar com os pontos de Wi-Fi nos pontos de ônibus, por exemplo, né, de lançar os aplicativos, o último que a gente lançou, o ponto, né, Cachoeiro, que a pessoa pode ver no seu celular, o ônibus chegando no ponto, igual como se fosse um aplicativo de veículos, né? Todos os ônibus estão com GPS, então as pessoas hoje já podem ver qual o ônibus que vai chegar mais próximo no horário onde ela está. Então, assim, você investir na parte, né, de hardware, que a gente fala, para que o software lá na frente tenha todas as funcionalidades e funcionem para melhorar a vida das pessoas. Não adianta você investir em tecnologia se o resultado não for para melhorar a vida das pessoas. Um exemplo, a gente está investindo na infraestrutura tecnológica das unidades de saúde, né? Vocês citaram aqui que as unidades estão atendendo bem, mas pode melhorar. Imagina se todas as unidades estiverem interligadas com a internet, com um prontuário eletrônico, que a ficha médica da pessoa está em todas as unidades. Se der uma emergência, que ela está num bairro ali, ela entrar na unidade de saúde, o médico que estiver lá vai abrir a ficha dela e vai saber o que ela vai precisar. Então é facilitar com que o trabalho, a tecnologia tem que facilitar o trabalho do servidor, para que ele atenda bem cada vez melhor a população. Então esse é o nosso objetivo, né? A gente está investindo nessa parte estrutural da cidade, nessa parte de tecnologia, para que os serviços lá na frente possam atender a contento. E é bom a gente falar nisso, sabe? Porque é o tipo da iniciativa, do empreendimento que ninguém vê. Sabe, mas né, deixa Marilene? eu falar um pouquinho das coisas que eu vejo. Vai lá. Eu fico encantada com o carinho que o prefeito tem pela cidade. O carinho de colocar uma beleza. Cachoeiro é uma cidade muito árida, quente. E ele, logo de início da administração, ele conseguiu, né, prefeito, fazer em vários setores da cidade jardins que quando eu via fazendo aquele jardim sendo montado, eu pensava assim, não, que chegar o verão vai morrer tudo. Cachoeiro muito quente. E a gente está habituado a ver assim, coisas da prefeitura, a não ser coisas mais sólidas. Mas um jardim, por exemplo, que você sabe que precisa de manutenção, de cuidados,
eu estava muito desesperançosa. Eu via aquela beleza, mas eu falava assim, isso daí não vai para frente. E, prefeito, eu fico encantado, que os jardins estão todos lindos. Eu saio daqui para trabalhar no São Geraldo, eu moro na Vila Rica, e aquele jardim da Celita, cada vez está mais bonito, mais colorido. Que legal. Então, parece que vocês tiveram cuidado de chamar uma pessoa que entende, uma pessoa que colocou plantas que se mantêm. Na Francisco Lacerda de Aguiar, tá toda florida. Tá maravilhosa aquilo. E a chegada da cidade rodoviária e tal. Tá tudo. Faz uma coisa então, bacana. isso me encanta. E eu vejo a manutenção também, tá? Porque na hora que o mato começa a crescer, a grama fica alta, eles estão ali já passando a máquina, fazendo a manutenção. E eu gosto de falar, prefeito, de uma coisa que ninguém vê, mas que eu vejo. Quando morreu a esposa do Valadão, ex-prefeito Valadão, eu fui na capela mortuária e tinham 4 pessoas sendo veladas. E a capela ficou entulhada, porque as pessoas gostavam muito de Dona Heloísa. Foi uma pessoa encantadora. E aquele calor ali dentro, aquele embolar de pessoas. E eu fui e mandei um recado para você. Eu falei, prefeito, a capela mortuária ia encostava na parede, se a parede toda de cascada, não tinha um ar refrigerado funcionando, e aquele embolado de gente, 4 corpos expostos ali. Eu falei, gente, está tudo errado, é impossível. Prefeito, logo depois se mandou fazer a reforma da capela. É uma coisa tão simples, não é? Mas quando a pessoa perde alguém da sua família, quer ter um local confortável para velar. Sim. E você teve esse carinho, que até então ninguém tinha tido esse carinho de olhar aquela capela da forma que você viu. E são outras coisas. Depois eu vou lembrando que durante a entrevista, mas me encanta você é uma pessoa humana. Obrigado. Sensibilidade. A sua sensibilidade de ver coisas. Eu passo ali atrás do Cristo Rei, eu olho aquela escadaria, eu vejo a madre descendo a escadaria ali naquela pintura, eu falo, gente, isso é muito lindo. Sim. E eu fico impressionada, às vezes a pessoa nem enxergar isso aí, mas eu enxergo. Porque quando eu ia, por exemplo, vou dar um exemplo, Venda Nova, eu ficava encantada, porque eu passava ali na rodovia de Venda Nova e via aquele jardim ali florido. Eu falei, gente, Cachoeiro, ninguém faz um negócio desse. Eu quero isso para minha cidade. Foi. Eu penso isso. E você fez. A gente, às vezes, é muito criticado. O prefeito só faz pracinha, só pinta escadaria. Nossa. Também. Eu digo assim, a gente faz as coisas básicas que precisam ser feitas, com todas as dificuldades. E mantém, que isso é importante. Sim, mas eu digo assim, poxa, não é tão bom a gente ter uma cidade bem cuidada, bonita, das pessoas de fora vir para cá e falar, poxa, Cachoeiro tá limpa, Cachoeiro adoro ver tá bem aqueles pintada. aparelhos nas praças de ginástica. A gente vai para todas as outras cidades. Falar que na Vila Rica era uma praça horrorosa. Hoje eu acordo para você para academia, eu vejo só um de idoso ali fazendo ginástica. Lá no IBC, que a minha funcionária que trabalha aqui, ela fala assim, nunca ninguém olhou pelo IBC. Que academia linda que está lá dentro do IBC. Em várias praças da cidade. Exatamente. Acabei de inaugurar uma agora em Burarama. O que as pessoas têm que entender é que quando elas têm saúde, elas recorrem menos aos postos de saúde e tal. Então, cuidar dessa prevenção à saúde é algo muito inteligente. Falei que inaugurei que bom que o prefeito faz uma isso, academia Viva Mais lá em Burarama. E a gente tem essa preocupação de colocar a academia o mais próximo possível, quando pode, né, de uma unidade de saúde, para as pessoas fazerem essa relação. Se eu praticar mais esporte aqui, eu vou utilizar menos aquela unidade de saúde ali. E o curioso é que hoje lá em Burarama, em frente à unidade de saúde, também tem uma capela mortuária. Aí a pessoa falou, prefeito, para não usar a unidade de saúde, para não ir para lá. Então vamos praticar mais esporte para não utilizar a unidade de saúde, para também não ir para a capela mortuária. Mas está favorecendo muitos idosos, principalmente. E a gente lançou um programa específico, né, um programa piloto, que é o programa Viva Mais na Unidade Básica de Saúde da Vila Rica, aqui, né, que foi uma solicitação que a gente viu, a enfermeira viu essa oportunidade das pessoas que estavam praticando esportes no nosso núcleo ali da Vila Rica, e também algumas pessoas com hipertensão, e aí a gente começou a medir isso. Vamos fazer uma avaliação dessas pessoas praticando esporte, se esses índices, né, vão melhorando. E funcionou muito bem. Então, esse projeto piloto aqui na unidade da Vila Rica vai servir para as outras unidades aqui de Cachoeiro também. E eu fico feliz outra coisa que eu fiquei de contribuir com impressionada isso. na pandemia,
Eu vou falar agora da Secretaria de Saúde e Assistência Social. O Lar João 23, ele foi muito prejudicado durante a pandemia. Mais de quase 30 idosos lá pegaram Teve aquele a Covid. surto lá, E que coisa maravilhosa, prefeito, fiquei tão impressionada que de uma quinta-feira para um sábado, o centro de convivência lá de São Geraldo foi transformado num hospital, praticamente. Todos idosos. Parênteses. Marilene é presidente do Conselho Municipal do Idoso, então ela olha isso assim, ó, com lupa. Isso aí. Continua. Prefeito, em 2 dias, a prefeitura colocou, o centro de convivência estava fechado, porque não podia se reunir os idosos lá por conta da pandemia. Foi feita uma unidade de saúde ali para aquelas pessoas que estavam dentro do João 23, porque senão ia pegar a doença em todos que estavam lá dentro. E foi feito um hospital, um isolamento lá, mas com atendimento hospitalar, com médico, enfermeiro, com toda assistência. E de um dia para o outro. Então a prefeitura ela não ficou esperando. Na hora que ela tomou conhecimento do problema no João 23, ela tomou a atitude que tinha que ser tomada. E eu fiquei muito encantado com a prefeitura, a área de saúde e de assistência social da prefeitura, nesse fato. E eu divulguei muito isso aí porque eu fiquei encantada. A gente tem... Tá gostando desse programa? Intervalo? Olha, curte aqui, curte não, nós vamos direto. Vamos embora? Então vamos embora. Curte, se você gostou, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Prefeito, fala agora. Mas eu tenho uma coisa a falar. Tá, respondendo só o que a Mariane falou, assim, no primeiro mandato, a gente assim, teve uma preocupação de organizar a cidade administrativamente, porque senão os serviços não iriam funcionar da maneira que a gente queria. A gente preocupou também com a parte de infraestrutura, né, seja de unidade de saúde, seja de escola. Então, quem acompanha a nossa gestão pode ver que a gente reformou Paulo Pereira Gomes, estava fechado, centro de saúde, que passou por reforma enorme. Todas as unidades passaram por reformas, todas as escolas foram melhoradas, então a gente melhorou a infraestrutura de quem trabalha e de quem usa o serviço. Aquela creche do Coronel Borges ficou uma coisa. Uma creche nova, né, construída do chão. E aí, nesse segundo mandato, qual foi a determinação que eu juntei os secretários e falei, gente, agora a gente tem que humanizar os serviços. A parte de infraestrutura a gente já fez e vai continuar fazendo, né? A gente não pode parar, porque né, o equipamento se deteriora, então tem que ter manutenção constante. Mas a parte da humanização, a gente tem que estar cada vez mais próximo das pessoas. Qual é a necessidade maior dela? Então, nesse momento que você falou, surgiu um problema no Lar João 23, gente, é para ir para lá agora. Vamos para lá agora, atuar em cima, para não avançar com o problema. Né? Então, assim, a gente atua de forma muito, muito precisa para que esse problema não se torne uma avalanche. Né? Então, seja na área social, seja na área da saúde, seja na área da educação, a gente está com esse olhar muito, muito focado em ajudar cada vez mais as pessoas. Exato. Eu gostaria de saber assim, o que você não conseguiu até agora que você gostaria de ter conseguido? Em que, sim, qual... Em tudo, na sua administração. Muita coisa, muita coisa. O que você não conseguiu realizar? Tá terminando esse ano, eu tô entendendo. Tá terminando esse ano. Ai, eu queria tanto em 2021 ter feito isso aqui e não consegui. Eu posso citar um exemplo. Você falou que nós estamos comentando que foi bom, o que foi menos bom. Não, eu digo assim, tem uma carência muito grande que eu, desde o momento que eu entrei em Cachoeiro, são de obras de infraestrutura para dar dignidade às pessoas. Sim. Isso aí, assim, Cachoeiro tem uma demanda crescente muito grande acima da velocidade e capacidade financeira que a cidade tem. Por isso que a gente fez essa captação desses 85 milhões para a gente avançar nesse sentido. Então, uma coisa que eu me angustio muito toda vez que eu rodo a cidade, vou num lugar onde as pessoas ainda sofrem com essa falta de infraestrutura, né? Hoje a gente sofre muito com essas chuvas que estão caindo praticamente desde outubro, né? Tem deteriorado as nossas ruas. Desde final de setembro, prefeito. Tá? E aí quem mora há mais de 20, 30 anos num local onde não tem nenhum tipo de pavimento, imagina a pessoa estar ali há 20 anos, 30 anos, todo dia que chove, tem que sujar o seu calçado. Andando na lama. Né? Um dia de sol, uma poeira que sobe, tem que ficar limpando a casa. Então isso me angustia muito. Então assim, o meu propósito quando a gente organizou a cidade
para que a parte contábil, a parte fiscal desse essa oportunidade de Cachoeiro, né, trazer cada vez mais recursos para cá, é pensando nisso. Lógico que a gente tem várias coisas que precisam ser feitas na cidade, mas eu não posso deixar de olhar para esses irmãos cachoeirenses que sofrem há tanto tempo. Mas são vários bairros que precisam dessa intervenção. Então, assim, a nossa concentração, né, a partir de 2022, com essa chegada desse recurso, Marilene, é para isso. Vamos falar desse recurso agora. Vamos falar. Vamos lá. Cachoeiro conseguiu captar um bom recurso de 85 milhões. 85 milhões. Esclarecendo aqui a quem nos assiste, isso só é possível só foi possível porque as contas da prefeitura estavam em dia. Muitos municípios tentam e não conseguem. Muitos estados tentam e não conseguem. Então, prefeito, primeira coisa, parabéns por ter arrumado a casa, Obrigado. Né? Porque sem essa arrumação, o recurso não viria. Agora, fala pra gente como é que vai ser a aplicação desse recurso. Tipo, as pessoas estão reclamando que a cidade está esburacada. A cidade está esburacada, tem muito buraco e tal. Vai resolver esse problema? Deixa eu fazer só uma linha do tempo. Vamos lá. É bom para explicar, é bom eu ter essa oportunidade de explicar para as pessoas como funciona. Assim. Eu também era leigo em administração pública antes de chegar e ter uma equipe, né, capacitada para a gente ir aprendendo como é que funciona. Mas, né, como cidadão, eu venho estudando isso há um bom tempo. Por exemplo, os recursos dos impostos que a gente paga. As pessoas acham que Cachoeiro está esburrando de dinheiro. Começa por aí. Acha que eu pago meu imposto, eu tenho, né, direito a ter tudo aquilo que a gente necessita. É verdade, tem direito. Mas a realidade é diferente daquilo que a gente vive hoje. Por exemplo, os impostos municipais que a gente paga, seja IPTU, seja ISS, compõem menos de 15% da receita que o município tem, do orçamento do município. Então, assim, para ter uma ideia, de IPTU, que a gente arrecada de IPTU no ano todo, que é cerca de 28 milhões. Posso estar enganado no número aqui, 28 milhões. Ano, é o valor total. Não paga o serviço de limpeza urbana da cidade, que é 42 milhões de reais o contrato. Então, assim, o que a gente paga de IPTU não paga o serviço de limpeza urbana. Nossa. Então, os municípios, não é só Cachoeiro, eu acho que é a realidade de todos os municípios do Brasil. Os municípios são muito dependentes dos recursos federais, que são quase 60%, vem de Brasília, e dos recursos estaduais. E se a gente não tiver, como a Regina falou, com as contas em dia, fazendo de forma bem simplória, não vem dinheiro de convênio, não vem dinheiro dos repasses, então fica tudo muito mais difícil. Então, assim, a gente fez esse trabalho administrativo, Cachoeiro, graças a Deus, está há 5 anos como nota A na Secretaria de Tesouro Nacional, que eu digo que é o Serasa dos municípios. Então, assim, a gente está adimplente para poder receber recursos. Mas as pessoas precisam entender também o tipo de obra a ser feita. Ah, prefeito, as nossas vias estão precisando de um asfalto novo. Tem que arrancar esse asfalto velho que não adianta mais fazer só tapa-buraco. Verdade, tá certo. A gente não tem como mais suportar fazer remendos. É a realidade. Mas a gente não tem recurso para fazer isso. Para vocês terem uma ideia, por que a gente faz tapa-buraco com dinheiro municipal e não faz recapeamento? Porque é muito mais caro. Mas não é muito mais caro assim, com a diferença pouca não, mas é muito, muito mais caro. Tanto que a gente fez um convênio com o governo do estado. O recapeamento que a gente tem feito na cidade é recurso de governo do estado, não é dinheiro nosso do município, né? A gente fez ali Rodovia do Gavião por trás da exposição, fizemos a Domingos Alcino da Dalto ali no IBC, vamos fazer em outras vias, né, do que já está na programação, fruto desse convênio que a gente fez com o estado. E aí a gente amplia com os recursos próprios a operação tapa-buraco. É o ideal? Não é. Mas é um paliativo para não dar mais prejuízo ainda nas pessoas. E aí a gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não consegue estar em todos os lugares, a gente não é mágico. Então, assim, a gente tem que ter a compreensão das pessoas que a gente está fazendo o trabalho, né? As chuvas prejudicam, não adianta chover e a gente tapar um buraco porque vai abrir o buraco de novo. Essa operação chegou a que bairros? Hoje nós estamos atuando em São Joaquim, que estava lá muito deteriorado, que é um distrito que tem muito veículo de tráfego pesado de caminhões. E então a gente precisava... tem esse detalhe, né? De muito veículo de tráfego pesado. Então, assim, o que a gente tem que trabalhar de forma proativa, como você falou bem, Regina, ou Marilene,
Cachoeiro ainda tem muitos veículos pesados que passam no centro da cidade. Isso vai deteriorando a malha viária. O que a gente tem que fazer? A gente já está conversado com o governador e eu tenho certeza que em breve ele vai executar isso. A duplicação da rodovia do Frade, para dar uma agilidade maior para os veículos pesados passarem lá. E a rodovia que vai ligar o aeroporto até o município de Atílio Viváqua, fazendo esse anel rodoviário. E a partir daí, com o vídeo monitoramento que a gente está implantando, né, instalar mais câmeras na cidade, a gente vai poder monitorar e falar para o caminhoneiro, meu amigo, você só pode entrar na cidade no horário X. O horário de pico não vai entrar mais. Se entrar, vai tomar multa. Então, assim, só vai obedecer a lei quem pesar no bolso. E com esse anel rodoviário eu consigo executar isso. Não adianta eu executar agora, punir um caminhoneiro que vai continuar passando aqui dentro, se ele não tem essa opção, se ele não tem essa alternativa. Com esse anel rodoviário construído, a gente consegue implementar isso e a gente não vai ter esse trânsito pesado passando no centro da cidade. Então, assim, é uma evolução que a gente tem que fazer. É trabalhar de forma pensando no futuro da cidade. Mas ainda quero saber para onde vão esses 85 milhões. Vamos lá. Qual é a prioridade? A gente tem muitas ações interessantes que a gente precisa, mas como eu disse no início, o meu foco vai ser dar dignidade às pessoas. Então, tem muitos bairros que carecem de infraestrutura e infraestrutura com drenagem. É muito fácil você chegar num bairro, mapear 5, 10 ruas e passar uma camadinha de asfalto. Não vou fazer isso jamais. Desde 2017 a gente tem feito várias intervenções em bairros como Aeroporto, como Campo Leopoldina, como Fé e Raça, como Bom Pastor, como o próprio Gilson Carone, que está em andamento. E são todos esses bairros que a gente, né, tem já contemplado. Quem quiser pode ir comigo, eu rodo-se os bairros que já estão, algumas ruas já entregues, todos eles com drenagem. Ah, prefeito, mas você poderia contemplar mais bairros e mais ruas, mais moradores, se você apenas passasse o asfalto aqui, já estava bom demais para a gente. Falei, gente, eu não quero causar mais problema para vocês. A ideia é não gerar problemas futuros, seja para os moradores ou para os próximos prefeitos que me sucederem. Por mais caro que fique a obra, mas você não vai gerar problemas futuros. Dou um exemplo, o bairro Aeroporto que a gente está finalizando lá, inclusive com Pavies, né, que é aquele intertravado, porque é área residencial, não tem tanto tráfego de veículos pesados e veículos menores também. Então você gera uma sensação de um condomínio fechado para aquelas pessoas. Olha só que bacana, em vez de você botar um asfalto que vai esquentar ainda mais, a gente coloca um intertravado que absorve melhor a água. E com drenagem, né, Cachoeiro não tem morro, né? Parece que Cachoeiro tem morro. Então a água que vai desembocar para quem mora embaixo, vai gerar problema maior ainda. Então a gente tem esse pensamento. Por mais que a obra fique um pouco mais cara, a gente quer fazer de forma bem feita, de forma com drenagem, para que as pessoas tenham cada vez mais essa dignidade. Então, assim, grande parte desses 85 milhões vão ser para bairros que ainda não foram contemplados com essas obras de infraestrutura. Posso adiantar aqui o bairro Agostinho Simonato, a gente já tem projeto, o bairro São Francisco de Assis, o próprio Bom Pastor tem uma outra parte, Rubem Braga, bairros mais carentes que estão há muito tempo sem a infraestrutura. Mas a gente quer investir em alguns equipamentos públicos também. Você disse, né, qual o sonho que você tem para a cidade que você ainda não realizou. Eu tenho um sonho de colocar o Parque da Ilha da Luz em funcionamento. Meu Deus! A pergunta do meu neto, esqueci. A pergunta está aqui. Tá aí a pergunta? Ilha da Luz, legal. Meu neto. Porque assim, a gente tem feito, né, vocês têm acompanhado, a gente tem feito essas pracinhas, essas academias em vários bairros, né? Porque os bairros ali, quem mora ali perto, poxa, não tem uma atividade de lazer para mim, aqui para minha família. As pessoas criticam, mas quando a gente faz em algum lugar, elas querem. Prefeito, faz aqui no meu bairro também. A gente tem feito pontualmente em vários bairros, em vários distritos, mas Cachoeiro não tem uma área de lazer própria, assim, mais central e que comporte a cidade como um todo. Vou com os filhos, sabe? andar de bicicleta. Poxa, o que tem para fazer hoje em Cachoeiro? Nada. Sabe, não tem essa área. Eu ia quando criança com meu pai para Ilha da Luz. Eu lembro também de ir lá nas cachoeiras lá. Então a gente tem a vontade de transformar a Ilha da Luz num parque urbano da cidade, né? Ser o nosso Ibirapuera. Olha, e se você fizer isso aí, vai ser esse recurso dos 85 milhões vai ser para contemplar o Parque da Ilha da Luz. Já estamos licitando e, se Deus quiser, mas era a única pergunta que eu ia fazer fora aqui, ó. Na hora que eu falei com o meu neto que eu ia pro prefeito Ville, na mesma hora. Marilene, sonho. Isso é sonho pra gente. Mas eu tenho tanta coisa para perguntar, prefeito. Pergunta. Aproveita e curte aqui. Curte esse programa.
para que ele chegue a mais pessoas. Prefeito, será que esses 85 milhões dá para fazer toda essa obra ou é o início? Regina, eu respondo de cara para você, não dá para fazer nem um terço. Para vocês terem uma ideia, quando a gente entrou na prefeitura, eu construí um núcleo de escritório de projetos, né? Juntamos uma equipe lá capacitada de engenheiros, de arquitetos, para a gente fazer projetos, porque assim, se você não tem dinheiro, gente, vamos dar gás para fazer os projetos, porque quando o dinheiro chegar, a gente já tem um projeto pronto para licitar. Então assim, a gente fez muitos projetos, a Secretaria de Obras hoje tem um portfólio muito grande, seja de obras de infraestrutura, seja de obras de lazer, seja de construção de uma escola ou uma unidade de saúde num bairro que precisa. Então assim, a gente tem muitos projetos prontos. Só da parte de infraestrutura urbana, de pavimentação de bairros, a gente precisaria de 450 milhões. Nossa! Para resolver o problema da cidade toda. 450 milhões. Então assim, 85 a gente não vai tapar o sol com a peneira. Então assim, adianto já para as pessoas, gente, não fiquem na expectativa que a gente vai resolver os problemas da cidade com 85 milhões. Então, assim, iniciar um processo, né, e criar essa esperança no cachoeirense. Poxa, ainda não fui contemplado, mas eu estou vendo que o bairro A, B, C, D, todo mundo está sendo contemplado, vai chegar uma vez, vai chegar a minha vez. Então, é acreditar que é possível, que a gente possa conseguir cada vez mais recursos para dar continuidade a esses projetos. Prefeito, você trabalha com conversando com as lideranças comunitárias para saber exatamente o que o bairro está precisando? Sim, a gente tem feito isso, né, um trabalho também muito próximo junto com os vereadores, que têm sido parceiros da nossa administração. Eu digo que os vereadores são essas antenas que captam, né, o que a comunidade precisa. Mas as associações de moradores também. Sim, né? A gente tem feito diálogo com as associações de moradores, né, para sentir as maiores necessidades dos bairros. E a gente sabe que a gente não consegue realizar tudo, mas aquilo que de imediato a gente consegue, a gente já demanda as nossas equipes para fazerem. E esse diálogo com a população é muito importante. Você diria que 2022 começa um novo tempo? Com certeza, Gina. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de intensivar esse diálogo com a população, sabendo que a gente não vai conseguir fazer tudo. A população precisa compreender isso. Que a gente faz o básico, faz o trivial, e aquilo que é o necessário a gente tem que trabalhar junto. Gente, é isso que vocês querem? É isso que está precisando? Vamos lutar para isso? O que precisa fazer? Projeto? Não tem... Poxa, tem gente que a gente chegava em barco e não tinha nem projeto daquilo que era preciso. Sim. Então, assim, vamos fazer o projeto aqui, gente? Vamos junto. O que vocês querem? É igual a gente fez uma visita ali no bairro Nossa Senhora da Penha, que tem um equipamento público do Estado que não está sendo utilizado. E as pessoas queriam, prefeito, pede para o Estado passar isso para o município, a gente constrói uma área de lazer aqui. Aí eu falei, gente, eu vou fazer esse pedido, o Estado já até sinalizou de passar isso para a gente, mas eu quero conversar com vocês o que vocês querem para esse local. Não adianta, prefeito, faz aí uma área de lazer. Não. O que é essa área de lazer que você quer? É um brinquedinho para sua criança? É uma academia para você se exercitar? Constrói isso com a gente. Participa da sua cidade, constrói a cidade que você quer. Não joga simplesmente para o poder público essa responsabilidade. A gente vai executar, mas vai executar aquilo que vocês querem. Então essa participação tem que ser muito importante. Moderno. Eu gosto do prefeito moderno. É isso. Não tem como você dialogar diretamente com a população. Prefeito, com tantos planos e uma eleição aí batendo na porta, eu te pergunto, você é candidato a deputado? Regina, eu a princípio eu respondo que não, né? Mas eu sou muito movido àquilo que Deus coloca como meta para eu realizar. Ele colocou no meu coração que eu tenho que ajudar a minha cidade. Vim de um mandato de 4 anos, fui reeleito para mais um mandato de 4 anos e a princípio eu quero continuar contribuindo com a melhoria da minha cidade. Se nesse meio período Deus falar, Vitor, para aqui e vai para outro caminho, eu vou, eu sou um servo fiel. Mas a princípio no meu coração eu tenho meta de continuar servindo a minha cidade e cumprindo o mandato que Deus me ordenou. A princípio é isso. Utilizando bem os 85 milhões. Exatamente, se Deus quiser, com muita sabedoria. Já chegou? Já chegou 40 milhões, já está no caixa da prefeitura 40 milhões, porque é feito repasses mensais, não, eu digo assim, periódicos, né? Eles depositaram 40 milhões dentro do cronograma que a gente estipulou para eles. Depois, se eu não me engano, vão vir mais 25 e depois mais 20 para completar os 85 milhões.
Prefeito, estamos chegando ao fim do programa. Exatamente. Puxa vida. Agora o espaço é todo seu para suas considerações finais, para que você possa falar com a população de Cachoeiro. Mas antes, peraí. Tem mais perguntas, não? Ó, prefeito, adorei a decoração de Natal. Eu sei que o município não está esbanjando dinheiro, né? Mas ficou muito bom, de muito bom gosto. Porque nós viemos de uma pandemia, porque nós viemos de um ano complicado. A economia da cidade ainda não se estruturou devidamente, né, Marilene? Aliás, do estado, do país, né? A gente está vivendo uma fase muito complicada. Do mundo, né, Marilene? Então, assim, gostei muito da decoração. Eu acho que é um grande esforço, né? Ter essa decoração. A gente trabalha, graças a Deus, com muita transparência. E Cachoeira é um dos municípios... isso não é verbalizar, é estatístico, né? O próprio Tribunal de Contas mostra que a cidade de Cachoeira é uma cidade muito transparente. E a gente prega muito isso. Acho que quanto mais transparência você tem, você combate a corrupção muito mais fácil. Acho que a transparência é uma ferramenta que transmite isso, nessa confiança para a população. E a gente não esconde aquilo que a gente faz. Prefeito, em vez de investir na iluminação da cidade, que realmente a gente sofreu esse problema de um imbróglio judicial da manutenção, né, da questão do parque de iluminação, que a gente está resolvendo essa questão judicial. E de forma inteligente. Porque eu vi a Beira-Rio apagada. Não, tem vários pontos na cidade. É bom esclarecer. É uma história um pouco mais longa, mas em resumo. Nós terminamos o contrato de manutenção, que nós herdamos esse contrato desde que a gente entrou na prefeitura, e a gente renovou esse contrato para que a gente não ficasse não parasse o serviço, e a gente fez um edital que nós participamos. Cachoeiro foi uma das 5 cidades do Brasil que conseguiu um edital federal para fazer uma PPP, né, que é uma parceria público-privada em iluminação pública. Então o que a gente trabalha? Vê a dificuldade, vê o problema, vamos dar uma solução mais definitiva. Então a gente renovou um contrato para continuar o serviço sendo mantido e pensamos numa solução definitiva, que é a PPP. Enquanto a PPP não se estabelece, e se Deus quiser, acho que ano que vem a gente consegue fazer isso, a gente renovou o contrato de iluminação que venceu. Vencendo, a gente tem que fazer uma nova licitação. Aí a Justiça falou, não, primeiro colocado não entra, quem vai entrar é o segundo. Então só resumindo, teve essas questões burocráticas que impediram da gente renovar o contrato, impediu da gente fazer o emergencial, e a cidade está meio apagada, às escuras, por conta disso. Sim. Independente dessa questão, que a gente já está resolvendo, o contrato já está assinado, em breve a empresa vai estar dando a manutenção, eu não posso chegar e falar, gente, não vai ter Natal. Porque a gente vai gastar X mil reais com a iluminação de Natal, em vez de gastar com isso, poderia utilizar com a iluminação pública. Gente, a gente não pode ser hipócrita o suficiente para isso, né? Não. Assim, a gente vivendo 2 anos difíceis de pandemia, que a gente conseguiu resgatar as festividades da cidade. Desde 2017 a gente está com o Natal iluminado, com a festa da cidade, fizemos nesse resgate da cultura cachoeirense, e a gente vai deixar de ter o Natal. A gente fez de forma mais simples possível, mas não perder esse sentimento do cachoeirense. E o tema que a gente colocou esse ano é muito simbólico, é celebrando a vida. Né? Então, assim... ali a Praia de Fátima à noite, e a gente quer que as pessoas... de famílias. De forma... com segurança, protegidos, com máscara, mas que vão celebrar a vida, gente. É um momento da gente refletir, né, esses anos que a gente passou, para a gente, né, buscar cada vez mais... Uma escolha tão simples, prefeita, mas aquela cerca que tinha na Praia de Fátima, como me incomodava aquilo. Verdade. A Praça do Povo. Para que cercar? Exatamente. Essa é a nossa filosofia. Então são detalhes, eu vejo esses detalhes todinho. E as pinturas nos corrimões da ponte, naquelas barras de segurança, as pontes em si. Tudo isso está muito bom, está muito bom. Eu tenho uma esperança muito grande para 2022. Eu tenho a esperança de que a população comece a enxergar a cidade com outro olhar. Não simplesmente com um olhar do imediato. A gente tem que começar a pensar qual a cidade que a gente quer para o futuro. Sim. E a gente tem que construir isso. Novo. Antes disso, muito bem, quero saber a vida dele, querida. Quero saber. Estou à disposição, gente. Prefeito, faça suas considerações. Quero agradecer o carinho de vocês mais uma vez, né, de me chamar, de ter essa oportunidade de estar aqui sendo entrevistado, não entre elas. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunte.
Vamos lá, prefeito. Uma coisa que está me incomodando muito. Fake news nessa cidade. Eu nunca vi uma pessoa ser atribuído a ela tantas inverdades quanto você. Já vi políticos sendo vítima, já vi políticos sendo até presos, mas o que está acontecendo com você é uma coisa impressionante, como essa de não morar mais em Cachoeiro. O que você pensa sobre fake news? O que você pensa sobre quem produz fake news, quem patrocina fake news? Regina, eu sou muito direto, assim, quando é uma questão que é uma mentira e que ataca diretamente a minha pessoa, eu não faço outro caminho, eu processo a pessoa. Quem fez isso sabe que eu estou falando e está sendo processado. Uhum. E eu não preciso ficar dando publicidade a isso, né? Só estou respondendo a sua pergunta. Sim. Eu sou muito direto. E quando são coisas que, em verdade, que não me atingem, assim, são coisas mesquinhas, como essa questão de o prefeito não mora mais em Cachoeiro, eu costumo agir de uma forma como Jesus fazia. Jesus foi crucificado e não abriu a boca. Eu prefiro que as pessoas reflitam naquilo que estão fazendo e se estão agindo como seres humanos, o que vai ganhar com isso? O que as pessoas ganham pregando mentiras? Exatamente. Sabe? O que você faz prejudicando uma pessoa? As pessoas falam que eu não moro mais em Cachoeiro, falam que eu sou separado da minha mulher, falam que eu tenho um filho com a minha assessora. De que as pessoas ganham com isso? Meu Deus. Eu não consigo compreender isso, Sim. sabe? Ninguém ganha nada com isso. Como é que é o seu tempo livre, prefeito? O que você faz do seu tempo livre? Eu gosto de ficar com a sua família? Eu gosto de ficar com a minha família no meu tempo livre. Eu gosto de jogar meu futebol com os meus amigos. Eu gosto de ficar com os meus filhos quando a gente tem essa oportunidade. E eu sou muito caseiro, né? Eu estou tentando entender de onde saiu isso. Prefeito, você convive bem, ou melhor, não é conviver bem. Ninguém é obrigado a conviver bem com a oposição. Você entende que existe uma oposição? Claro, para natural. todo político existe no processo democrático se equilibra o jogo? Beleza. Mas o que você pensa disso aí, de produzirem fake news para te atingir? Eu costumo dizer, Regina, que... Você acha que esse processo é normal? Eu acho normal, mas eu acho um debate muito raso, muito baixo. É gente que não tem proposta. Não tem. Se você tenta denegrir a imagem de uma pessoa com mentira, significa que você não tem nada para propor. E você tá muito incomodado com ela, né? Eu quero assim, nossa, aquele cara me incomoda tanto que eu tenho que jogar contra ele. Mas no jogo democrático, fake news, sabe? Não é legal, não é bacana, não é ético. Verdade. Sabe? E é uma coisa muito feia no jogo Eu prefiro que a pessoa venha para o debate franco Sim. de propostas daquilo que acha que não está funcionando e construa coisas positivas, que é natural, todo mundo tem ideias divergentes, do que você ficar pregando mentira. Você tem uma boa relação com a Câmara Municipal? Muito boa, muito boa. Lógico que você tem oposição, né? Mas tenho praticamente todos os vereadores lá, tenho um respeito muito grande por todos eles, dialogo com todos eles, com todos os 19, gabinete aberto para todos os 19 vereadores, sem exceção. Quem quer fazer oposição pode fazer à vontade. Eu estou preocupado em olhar para frente, em olhar para a cidade, em construir a cidade que a gente quer. Pronto, fechou. Não, eu ainda tenho a consideração final aí pro Feliz Ano Novo. Vocês vão ter um Feliz Ano Novo, eu quero saber por quê. Vamos lá. Legal, 22, legal. Prefeito. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente que agradece, o carinho, né? Independente de eu estar prefeito, gosta dele, né, Marilene? Independente de eu estar prefeito da cidade, o carinho, o respeito por vocês também é mútuo, né? É recíproco. E estou à disposição quando vocês quiserem. Não só para falar de Cachoeiro, mas para falar de qualquer outro tipo de assunto, né? De falar da vida, estou à disposição para vocês, gosto muito de estar aqui com vocês. Dizer que eu estou muito esperançoso com 2022, com a avançada vacinação, a gente tem boas perspectivas, né, de retomar vários projetos que a gente tinha planejado, comprometido com a sociedade num plano de governo, e a gente precisa executar isso cada vez mais rápido, e dizer para a população que confie, né, na nossa gestão, sabendo que a gente não é mágico, não vamos resolver tudo das necessidades que a cidade precisa, e precisa realmente, mas que estamos no caminho certo, né? A cidade hoje está organizada, com as contas em dia, com as contas equilibradas,
tudo sendo pago em dia, funcionário, fornecedores. A gente é exemplo de gestão no estado do Espírito Santo e isso a gente não pode perder, manter essa estabilidade, né? O mercado, né, olha isso, para a gente atrair empresas para cá, eles olham se a prefeitura está organizada, isso é muito importante, a gente não pode perder isso. E hoje Cachoeiro está com essa estabilidade econômica, a gente não vai fazer loucuras com o dinheiro público. Não adianta a gente, né, achar que precisa fazer tudo e aí abre um rombo fiscal, desorganiza tudo que já está conquistado. Não, a gente está trabalhando com muita responsabilidade e as conquistas vêm devagar, né? É um degrau de cada vez, né? Mas estando no caminho certo, tenho certeza que muitas coisas boas virão. Esses 85 milhões já é um presente para a cidade de Cachoeiro, a gente nunca imaginava, né, ter isso. Para vocês terem uma ideia, Cachoeiro passou muito tempo sem fazer boas captações de recursos federais e em 2019 a gente fechou o nosso escritório de captação de recursos com 43 milhões de reais de captação, né, desses recursos. É quase o dobro, né? 85 milhões é quase o dobro do que a gente arrecadou em um ano. Então, assim, é muito importante, né, que cada vez mais recursos venham para a gente devolver para a cidade, seja de obras estruturantes, obras importantes que a cidade carece, necessita, na área de mobilidade. O nosso trânsito é muito complexo, a gente precisa de obras de infraestrutura importantes para melhorar o nosso trânsito. A gente tem a segunda maior frota de carros do estado, né? Praticamente um carro para cada 2 pessoas em Cachoeiro, né? Isso é estatístico, mas a gente quer também promover dignidade para os bairros que precisam dessa infraestrutura e também dar qualidade de vida para os nossos munícipes, né? Uma cidade cada vez mais bonita, cada vez mais humana. E eu, né, tenho esse sonho de ver no cachoeirense essa mudança de visão, né? Assim como eu, que era lá atrás uma pessoa muito crítica, eu entendo quando as pessoas fazem crítica, né, porque eu também fui assim, né? Eu sempre quis uma cidade melhor. E hoje, estando do lado de cá, que a gente sabe a realidade daquilo que pode ser feito, o meu olhar é totalmente diferente. Eu sei que é possível e a gente pode sonhar com a cidade melhor e a gente pode construir essa cidade melhor, mas a gente só vai construir junto. Não adianta achar que só o poder público vai fazer. É o poder público, a sociedade civil organizada, os empresários, é todo mundo junto, pensando em conjunto aquilo que a gente quer para a cidade, qual a cidade que a gente quer em Cachoeiro lá em 2030, 2050. É isso que a gente sonha? Vamos construir junto. Feliz Natal e um ótimo ano novo a todos. Prefeito, a gente ficou muito feliz de te receber aqui, a gente fica muito feliz porque a gente acredita em você. Obrigado. Não só o prefeito de Cachoeiro, porque a gente acredita na honestidade dele. Exatamente. Mas o chefe de família, o marido, o pai, aquele que se dedica à família, a gente acredita. Por isso que ele está aqui com a gente. Obrigado. E vai estar sempre, as portas do Entre Elas estarão sempre abertas, né, Marilene? Obrigado. Obrigada, prefeito. Beijo. Beijo. Obrigado. Beijo, gente.